Eliane teve que dar uma paradinha, que o celular estava com a memória cheia, mas nós já conseguimos voltar. Então aqui você vai fazer um final. O que você faria para acabar com esse cansaço? Iria inventar uma máquina onde você não ia precisar mais escrever, a máquina ia fazer atividade por você? O que seria? Não sei, solte a sua imaginação. Agora você vai passar a história limpo. Escreva as frases e os títulos criados por você em uma folha à parte. Organize o mural com os colegas e o professor, depois exponha as histórias em quadrinhos que vocês criaram. Se a gente estivesse lá na escola, a gente iria fazer essas histórias e colocar lá no mural da nossa escola, né? Mas como vocês estão em casa, vocês podem passar a limpo e fazer um muralzinho na sua própria casa. Para relembrar, frases. Frase é um enunciado formado por uma ou mais palavras que apresentam um sentido completo. As frases são lidas da esquerda para a direita e terminam com um sinal de pontuação. Ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Então, a frase ela é formada de uma ou mais palavras. Na verdade, a frase tem que trazer um sentido. Você tem que entender a mensagem. Se eu falar silêncio, é uma palavra só, mas você entende. Tem um ponto de exclamação, começa com letra maiúscula, termina com ponto de exclamação e eu transmiti uma mensagem. Então, é uma frase formada de uma palavra. Agora eu posso escrever eu vou para a escola. São várias palavras, começa com letra maiúscula, termina com ponto final e vocês entenderam que eu estou indo para a escola. Também transmito uma mensagem. O nome disso é frase. Lembrando sempre que frase é uma mensagem, começa com letra maiúscula e termina com um ponto. Pode ser ponto final, ponto de exclamação ou ponto de interrogação. Ponto final é uma frase afirmativa, eu estou dizendo alguma coisa. Exclamativa, eu posso estar assustado ou muito feliz. Interrogativa, eu estou fazendo uma pergunta. M antes de consoantes. Nessa unidade, nós vamos aprender uma regrinha de quando usar M. A letra M e N muitas vezes confundem a gente. A gente sempre usa M no final das palavras ou antes de P e B. E o N a gente usa antes das outras consoantes. Por exemplo, a palavra bom, bom. Bombom tem esse sonzinho, ó, bom, e tem a letra B. Então, eu vou usar M ou N? M, porque é antes de B. Computador, é M ou N? M, porque é antes de P. E no final das palavras, também. Trem, termina com M ou com N? Com M, porque no final das palavras, a gente também usa M. Leia a tirinha a seguir e acompanhe a leitura do box conceito. Então, temos aí o personagem, ele está colocando uma ratoeira para pegar o ratinho, só que o ratinho pegou o queijo e não foi preso pela ratoeira. Então, ele subiu para ver o que estava acontecendo e o ratinho está lá do outro lado, vai desarmar a ratoeira e vai prender ele, né? As tirinhas, o que são tirinhas? Tirinhas é uma variante da história em quadrinhos, que em geral apresentam 3, 4 quadros. Então a tirinha é uma história em quadrinho pequena. É uma história em quadrinho que só tem de 3 a 4 quadradinhos. Isso é tirinha. Então, quando às vezes cai muito na prova a tirinha, aí a gente coloca: leia a tirinha. O que é tirinha? São 3 ou 4 quadradinhos de uma história em quadrinhos. As tirinhas são uma variante das histórias em quadrinhos, é um pedacinho da história em quadrinho. Agora encontre as palavras destacadas no diagrama da página ao lado e depois organize-as na tabela. A casa de Gaturro tem um banco com um enfeite. O rato preparou uma emboscada armando uma ratoeira que, por impulso, pôde prender Gaturro.
A andorinha também é uma personagem de histórias em quadrinhos. Então, vamos achar as palavrinhas aí no caça-palavras e colocar palavrinhas com M e palavrinhas com N na outra coluna. E a gente pode observar quem? Emboscada, o M está antes de B. Impulso, o M aparece antes do P. Também o M aparece no final e antes de B. Foi o que Tcheliane falou. A gente só usa M no final das palavras e antes de P e B. E aqui, banco, enfeite, armando, prender e andorinha. A letra N a gente usa perto de todas as outras consoantes, menos antes de P e B. B, responda. Nas palavras acima, que consoantes são usadas depois da letra M? P e B. De acordo com as regras da língua portuguesa, devemos usar a letra M antes de P e B. E, em outras palavras, escritas com outras consoantes, usamos a letra N. Então, antes de P e B, eu uso M. Antes de P e B e no final das palavras, eu uso M. Isso tem que gravar, é uma regrinha, combinado? Agora é com você. Leia a história em quadrinho a seguir. Pode deixar que eu aviso sim. E aí, turma? Vou colocar um bilhete na mesa dele. Ligar para a Ana, ligar para o médico, ligar para o banco. E aí, turma? Esse personagem, ele não fala, então por isso que estamos colocando bilhetinhos, porque ele não fala. Provavelmente ele não ouça. Não sei se ele não ouve também, não tenho certeza. Mas ele não fala. Sente-se com um colega e organize os acontecimentos a seguir em começo, meio e fim.